Vanessa Fontanella traz aqui ela na tela do Grande do Balanço Geral. A gente precisa saber, né? Agora mais informações de um caso de um atropelamento num bairro nobre aqui de Curitiba. Outro caso, gente, outro caso. Traz pra cá, traz pra cá. Isso, essa imagem. Motorista bebeu, atropelou e arrastou a vítima. Que história é essa, Vanessa? Oi, Daniel. É realmente uma história que a gente fica sem entender, viu? Porque a gente tem dois agravantes nessa situação. O motorista, que depois, né, do flagrante delito ali, foi comprovado que estava bêbado e também levava no carro aproximadamente 5 gramas de maconha. Mas a gente tem também uma situação que deixa a gente sem entender o que se passou com a vítima, Daniel. Porque esse homem, ele estava ali na altura do quase pertinho ali do estádio Couto Pereira, ele estava a pé, caminhando e de repente, do nada, ele deita no meio da rua. Ele fica deitado ali no meio da rua por aproximadamente 3 minutos. Primeiro um caminhão que passa ali pelo local desvia dele, mas em seguida vem esse veículo, né, com o motorista, como eu disse, que foi comprovado que ele estava bêbado e acaba, inevitavelmente, atropelando esse rapaz. Então a gente fica aí sem entender o que aconteceu com ele, o que fez ele deitar no meio da rua. E, infelizmente, ele teve bastante lesões, ficou bastante machucado, foi levado em estado grave para o hospital do pronto-socorro do Cajuru. E esse motorista, ele foi preso na hora, né, em flagrante. E aí, como eu falei, né, ele levava, além de estar bêbado, ele levava aproximadamente 5 gramas de maconha. Vamos conferir então essa história agora na reportagem. Nas imagens, o que se vê é que o homem caminha meio sem rumo. Ele parece falar com alguém e, de repente, ele deita no meio da rua. Repare que o movimento no local é tranquilo. Primeiro, um caminhão passa por ele e desvia. Ele fica deitado ali até que este veículo aparece. Ele é atropelado e arrastado por aproximadamente 30 metros. O acidente aconteceu por volta das 5h50 da manhã deste sábado aqui na rua Barão de Guaraúna, no bairro Juvevê, próximo ao estádio do Couto Pereira. A vítima caminhava no sentido da rua Alberto Bulliger, até que de repente ele volta e deita exatamente neste ponto no meio da rua. 3 minutos se passam até que ele é atropelado. O motorista do carro foi preso no local. De acordo com o delegado da Dedetran, ele estava bêbado e levava 5 gramas de maconha no veículo. O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez, foi submetido ao exame do bafômetro, constatando o índice de 0,70, ou seja, bem acima do permitido legalmente. Os policiais também localizaram no local um frasco de vidro contendo substância entorpecente análoga à maconha, que, segundo os policiais, pertencia também ao condutor do veículo. Foi preso em flagrante delito pelo crime de lesão corporal qualificada pela embriaguez, cuja pena pode chegar até 5 anos, e também pelo uso de substância entorpecente. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Cajuru. A Polícia Civil está na posse de imagens do momento do acidente e também vamos aguardar a elaboração de alguns laudos periciais para que, na sequência, a gente possa concluir o procedimento. É importante ressaltar que a eventual culpa da vítima não exclui a culpa do condutor do veículo. Então, esse fato também será levado em consideração no momento em que formos relatar o inquérito policial. Um acidente complicado, né? Porque, como a gente viu aí, a vítima acabou deitando no meio da rua, mas, né, por outro lado, se esse motorista talvez não estivesse embriagado, esse atropelamento não tivesse acontecido, né, Daniel? Volto contigo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Doutora Márcia, uma pessoa foi tirar um cochilo no meio da rua. A outra teria bebido, né? Na hora de fazer o teste do etilômetro, 10 tentativas para conseguir fazer o teste. E numa dessa atropela, arrasta e provoca tudo isso que a gente viu na reportagem, doutora. Fala eventual, a contribuição da vítima na hora que ela deitou ali no chão. Mas isso não afasta a responsabilidade do condutor. Veja, passou um caminhão antes e conseguiu desviar. Então, prova que o local, se ele estivesse na velocidade adequada e com condições de atenção, né? Ou seja, não estivesse sob influência de álcool ou drogas, ou ambos, né? Teria condição também de evitar o acidente. Então,
Acertadamente, ele foi autuado, sim, por essa lesão corporal qualificada pelo uso, né, de álcool e também pela posse dessa pequena quantidade de substância entorpecente. E, claro, ficamos atentos para as condições da vítima. Ela foi para o hospital em estado grave. Para que lado será que ela vai evoluir? Ela vai evoluir para a cura ou não? Então, isso também poderá alterar a situação. Mas, francamente, né, não ver uma pessoa, sendo que o caminhão que passou antes teve condições de ver, é realmente falta de... É aquela receita da tragédia, né? É buscar o problema e o problema acontece, né, Daniel? Fico me perguntando, esse motorista, será que ele viu esse homem deitado no asfalto, doutora Márcia, no estado que ele estava ali? Talvez não tenha conseguido identificar o que era, né? Separar o que é que estava ali, ter o discernimento. Exatamente. Até pela condição de alcoolemia, pelo que a gente viu na reportagem. Gente, que situação mais absurda, absurda. A gente foi tentar entender o contexto dessa história e quanto mais a gente sabia do acontecimento, mais a gente se surpreendia. O caminhão vem, desvia, entende o que está acontecendo, tem uma pessoa ali deitada no asfalto, desvia, vai embora. Esse outro vem, atropela e sai arrastando. Foi isso que aconteceu. Olha a imagem aí, esse é o momento que o caminhão passa e a pessoa está ali, ó. Tá deitada, no asfalto. Olha que situação. Aí vem o carro e não passa por cima não, sai arrastando. Né? Foi isso que aconteceu, saiu arrastando. A gente segue acompanhando essa história até se tiver alguém da família, ou a própria vítima, ou o atropelador também, se quiser falar com o Balanço Geral, o espaço está aberto, viu? O espaço aqui é aberto para todas as tribos, para todos os públicos, você fica à vontade para se manifestar, tá? 41 99926 1598.